E aí, você, tudo bem? Esse é mais um Pode Crendo, podcast da equipe Núcleo Endo. Núcleo Endo, canal aberto com sucesso. E hoje a gente tem um momento, uma ocasião muito especial, diria quase que solene, né? A gente conseguir casar uma agenda tão, né, cheia de compromissos como a famosa Laura Benfeito Barroso, também conhecida como filhinha do papai, né? Galera, hoje nosso podcast está muito voltado para você que está no mercado de trabalho, que acabou de sair da faculdade, para você que está no último período ou no último ano da faculdade e que você está vislumbrando possibilidades, como é que você vai fazer, quais são as opções de carreira que você tem à sua disposição. E também para você que já está nesse mercado de trabalho, nesse início aí, é bom você conhecer outras realidades, você entender como é que outras pessoas lidam com os desafios iniciais da profissão. E claro que vai rolar aqui, sem dúvida nenhuma, né, uma coisa de que eu sou o professor Leonardo Barroso, 31 anos de prática clínica endodôntica, especificamente, mas eu tenho um bocado de experiência profissional, de mercado de trabalho, né, para a gente poder trocar uma bola e tudo mais e tal. Então, semana passada eu estava no lugar da Laura, porque era eu que estava sendo entrevistado. Hoje, voltamos para a nossa configuração original. Eu quero dar as boas-vindas aqui para a Laurinha, para a Laura Barroso. Minha filha, seja muito bem-vinda, é uma alegria muito grande a gente receber você aqui. Obrigada, papai. Estou muito feliz com o convite. Eu acho que é uma oportunidade maravilhosa de estar aqui conversando, né, com o pessoal que vai estar conversando com você, com a Adriana, que está ali atrás, e conversando com o pessoal que vai estar escutando, né, esse episódio. Dá um lado B, uma outra possibilidade, né, uma versão diferente da que os recém-formados costumam seguir, né? Eu acho que eu considero o caminho que eu escolhi um pouco não convencional, porque não é a maioria das pessoas, né, que escolhem seguir esse caminho, mas da mesma forma que a odontologia é generosa para quem escolhe ter o seu consultório, fazer a sua especialização normalmente, né, ela também é muito generosa para aquelas pessoas que escolhem fazer uma residência, como foi o meu caso, escolhem seguir esse caminho um pouco mais, vamos dizer, acadêmico por um período maior do que aquelas pessoas que já vão seguir a vida profissional em frente, né? Então, eu acho que hoje é uma oportunidade muito boa de trazer à tona e de explicar um pouco mais como que foi esse caminho, como que isso funciona, quais são as possibilidades, quais são as portas de entrada, qual é o caminho, né, o percurso de fato, e quais as possibilidades também depois, né? Eu não terminei ainda minha residência, mas mesmo assim a gente já consegue vislumbrar algumas novas portas para a gente poder abrir e tudo mais. Perfeito. Então, veja você, nós vamos falar especificamente, olha, nós já tivemos aqui podcast falando sobre como você se livrar de cilada em projeto social, para quem quer fazer algum tipo de projeto social, né? Já tivemos um podcast aqui que falou sobre o último ano de odontologia, o último período de odontologia, os desafios, para quem é canhoto. E agora nós vamos falar sobre... Já falamos sobre carreiras, um podcast que nós fizemos aqui sobre carreiras dentro da odontologia. E hoje a gente vai trazer aqui uma outra possibilidade muito interessante, que é justamente a questão da residência. Como é que é essa história da residência profissional? E no caso da residência profissional, filha, vamos começar pelo começo, pelo básico, né, de tudo. Eu queria que você comentasse aqui com o pessoal, com a gente aqui, como que foi que surgiu isso aí? Como é que você despertou, que você sacou e falou assim, cara, pô, isso aqui pode ser um caminho para mim. Como que foi isso? Conta para a galera aí como é que foi esse processo. Assim, na verdade, não foi nenhuma inovação, não descobri a roda nem nada do tipo, né? Quando eu estava no meu último ano da faculdade, né, no meu 9º período, e também ao longo da faculdade, né, eu tive uma professora muito querida, a professora Maíra Tavares, que ela escolheu seguir esse caminho na vida dela. Ela fez a residência dela em oncologia no INCA e também teve vários outros cursos, né, mais voltados para essa área de oncologia, estomatologia, odontologia hospitalar.
E lá na clínica da faculdade, eu acompanhava muitos pacientes, tanto de estomatologia com ela, como os pacientes oncológicos também. Na clínica integrada, primeiro era nas quintas-feiras de tarde, e depois foi para as terças-feiras. E aí, assim, a gente conversando, eu, assim, caraca, o que eu vou fazer, né? Porque isso era, tipo, primeiro semestre, né, do ano passado, 2024, e eu, tipo, meu Deus, eu me formo em dezembro, o que eu vou fazer? Eu vou ficar atendendo um tempo, eu vou entrar direto numa especialização, se eu for entrar direto numa especialização, o que eu vou fazer? Porque eu gosto de tudo, eu gosto de clínica, eu gosto de atender, né? E falei assim, caraca, o que eu vou arrumar da minha vida agora, né? E aí, tipo, eu conversando com ela e tal, eu falei assim, cara, me conta um pouco, né? Como é que foi a sua experiência? Tipo, como é que foi isso para você? Porque também a gente ouve muita coisa, né? Então, pelo menos o pessoal de residência médica, né? Que, querendo ou não, é onde a gente tira de referência, fica muito estressado, é uma carga horária muito grande, né? A gente ouve muita história e tal. Então, eu fiquei meio assim, caraca, né? Tipo, é uma possibilidade, mas será que também eu estou disposta a enfrentar tudo isso e tal? E aí, eu conversando com ela e ela me contando da experiência dela, eu falei assim, pô, isso daí é maneiro. Acho que isso aí é um caminho legal, porque é uma oportunidade de você vivenciar aquela área que você está escolhendo seguir para sua vida, né? Tipo, diariamente, né? Não só 3 dias por mês ou 3 dias a cada 2 semanas, né? Que é normalmente o padrão das especializações normais. Aí eu falei, pô, isso daí eu acho que é um caminho que vale a pena, né? E aí, a princípio, eu tinha pensado, né, em relação ao INCA, né, que era a referência que eu tinha dela. E aí, numa outra oportunidade, eu conversando com a minha mãe, e ela tem uma amiga que o filho dela é médico, e ele faz residência médica em São Paulo, e aí ela falou do Hospital C. Camargo. Aí eu fiquei tipo assim, nossa, C. Camargo? Né? Eu falei, nossa, é um hospital em São Paulo, tipo, eu nem não sabia que tinha odontologia lá, né? Nada do tipo e tal. E aí eu fui pesquisar, porque realmente, né? Depois pesquisando e ouvindo o relato de outras pessoas, é tipo a referência de câncer na América Latina. E aí, descobrindo que tem odontologia lá, eu falei, caraca, tipo, isso é uma oportunidade muito legal. Pra gente, né? De todos os lugares do Brasil, enfim. E aí eu comecei a pesquisar e tudo. E aí, a princípio, a residência seria em estomatologia, né? Mas não é só o que a gente faz infinitas outras coisas. A oncologia, ela é extremamente generosa, assim como a odontologia. Então, a gente consegue participar de muitas coisas. E aí começou a partir disso, assim, eu conversando com ela e tudo, né, meio perdida, né, tentando escolher qual o caminho que eu ia seguir. E aí comecei a pesquisar sobre prova de residência, né, porque também é um outro universo, para quem quiser ser concurseiro aí, seja de residência ou de concurso público, né, para prefeitura, estado, enfim. Essa prova do AC Camargo, ela está dentro da prova do ENARE, do Exame Nacional de Residência? Atualmente não. Atualmente ela é uma prova separada, tá? A gente tem a prova do ENARE, que é como se fosse o Enem das residências. Então, do mesmo jeito que você faz o Enem, aí você junta a sua pontuação para você, né, se inscrever para um curso em uma faculdade. O ENARE, você faz a prova e você soma uma quantidade de pontos e aí você se inscreve para aquela residência, né, aquele curso que você quer fazer. E a prova da C. Camargo, atualmente, ela é uma prova separada do ENARE. Você faz ela em 3 etapas, tá? Atualmente, como é que essa prova funciona? Você tem uma fase que ela é objetiva, então são 50 questões ao todo, 35 questões de estomatologia, então um diagnóstico puro, 10 questões de português e 5 questões de inglês técnico. Esse inglês técnico é mais assim, interpretação de texto, né? Se você consegue compreender um texto em inglês e correlacionar com uma resposta em português, ou realmente responder em inglês. Se você realmente consegue compreender aquela mensagem que aquele texto está te passando. Não é nada sobre conhecimento de oncologia, nem nada do tipo, não. Sim. Mas, e a parte de português tem interpretação de texto e gramática também. E aí, depois dessa fase, tem a segunda fase, que é a prova de título, e aí eles vão levar em consideração, realmente, assim, atividade extracurricular, diretório acadêmico, participação em congresso, organização de congresso, né, jornada odontológica, monitoria, participação em liga acadêmica,
presidência de liga acadêmica, publicação de artigo em revista. Então, tudo isso eles levam em consideração para poder avaliar o currículo do aluno. Certo. E aí tem uma pontuação, e aí, depois dessa fase da prova de título, você tem a terceira fase. A partir desse ano de agora as inscrições elas estão encerradas, mas a partir desse ano, antigamente a prova ela tinha um cenário simulado, o pessoal da medicina vai conhecer como a prova do OSCE, que chama, mas é realmente uma simulação de um atendimento e uma entrevista com os titulares do departamento. Hoje em dia não funciona mais assim. Agora não tem mais cenário simulado. Só tem a entrevista, que antes ela era presencial, mas agora ela passou a ser online. Então, também tem essa entrevista, né, com os titulares e tudo, mas você não precisa se deslocar até São Paulo para poder fazer. Então, é uma abrangência maior, né? Porque tem gente que realmente tem essa limitação de deslocamento. Sim. Então, é uma facilidade aí para quem quer participar, né, do processo seletivo e tem interesse em fazer a residência. Sim. E me conta uma coisa, você sabe, por acaso, se esse mesmo rito que acontece, né, dessa prova da AC Camargo, é o que acontece nas residências, por exemplo, em hospitais federais no Brasil? Não. Ou não? No caso, o ENARI, especificamente, ele é o quê? Ele é só o concurso em si? O ENARI, se eu não me engano, ele também tem uma etapa de prova de título. Então, seria, tipo, só a primeira e a segunda fase da AC Camargo, né? Sim. É a prova objetiva, só que aí, ao invés de ser só de estomatologia, né, como é o AC Camargo, são questões de todas as matérias. Então, tem questão de endodontia, de dentística, de prótese, de saúde pública. Então, é uma prova generalista. E aí tem a etapa de prova de título também, que eles também levam em consideração muitas coisas que o AC Camargo leva. Mas eu não sei se tem alguma diferença assim, específica, mas no geral também são em questão de atividade extracurricular, publicação de artigo, monitoria, todas essas atividades assim, entendeu? Baseado nisso que você está falando, eu acho que cabe muito, né? Você puder dar um recado, um reforço para a galera que está aí na faculdade agora e que, de repente, está almejando fazer um concurso de residência desse né, quando tiver oportunidade e tal. Fala um pouco sobre a importância de se envolver nas atividades acadêmicas. O que você acha que isso não só contribuiu para a sua formação, né, enquanto profissional, no que você está vendo no cenário hoje, na experiência que você tem hoje, mas o quanto isso também você acha que isso pesou no seu currículo? Eu acho que isso pesou demais da conta, assim, eu não fiz todas as atividades que eu fiz, né, para completar e complementar o meu currículo, não foram pensando numa prova de residência, porque, como eu falei aqui, eu só decidi, realmente, eu estava no último ano, Sim. Né, e eu vinha participando de todas essas atividades na faculdade, desde, sei lá, do terceiro ou quarto período, né, nesse período pós-pandemia, e eu acho que isso é muito importante porque você aumenta a sua visão de mundo. Então, você não fica restrito só àqueles pacientes da universidade que, querendo ou não, tem uma situação delicada, mas são bocas bonitinhas, vamos dizer assim, né? E quando você cai no mundo, né? Então, você vai fazer projeto social, fazer estágio no SUS, fazer índice CPOD em população em situação de rua, você vê realmente qual é a realidade da saúde odontológica no Brasil, que a gente sabe que é um dos países que mais tem índice de cárie no mundo, e mesmo assim, ao contrário, a gente é a melhor odontologia do mundo. Então, como assim é a melhor odontologia do mundo? Né? Ainda tem tipo, um dos maiores índices de cárie, né, em comparação com os outros países, né? Porque, querendo ou não, na faculdade, mesmo fazendo atendimento social, a gente vive numa bolha, né? Então, eu tive muito a oportunidade de ampliar minha visão de mundo quando eu fui fazer estágio no SUS, eu fiz estágio no pronto-socorro, eu fui fazer índice CPOD de população em situação de rua, fazer projeto social, tudo isso, assim, projeto de entrega de kit de higiene bucal no Dia das Crianças, tudo isso você realmente vê qual que é a realidade odontológica em todas as idades da população brasileira, né? Então, isso já é um ponto de ampliar a sua visão de mundo. Você também, querendo ou não, você agrega conhecimento.
Então, se você acaba participando de alguma coisa assim, eu estou no 4º período, eu ainda não tive endodontia. Mas, quando eu chegar no 6º período, eu vou ter. E aí eu já vou ter, assim, uma outra visão sobre aquilo que tem alguém me ensinando, que os professores estão me ensinando. Então, eu estou no 4º período, eu não sei direito o que é uma cirurgia de acesso. Mas se eu ver alguém explicando, eu vou ficar com isso memorizado para quando eu chegar no 6º período, eu tiver aula de cirurgia de acesso, já vou ter um outro olhar sobre a cirurgia de acesso, né? Ou, tipo, algum material. Eu estou no 3º período, eu estou tendo aula de dentística, sei lá, sobre amálgama, por exemplo. Realmente, o amálgama não é um material que é utilizado hoje no dia a dia, né, dos consultórios particulares e tal. Mas se eu for trabalhar no SUS, por exemplo, é um material que ainda se usa, né? Não com tanta frequência assim, mas ainda é usado. Então, você acaba que você agrega muito conhecimento para a sua vida profissional depois, né? Monitoria, você tem a oportunidade de reforçar aquilo que você já aprendeu. Então, você já passou por aquela disciplina, você já aprendeu, e agora você está tendo a oportunidade de ensinar para alguém. Ou seja, você está reforçando o conhecimento, você está aprendendo de novo. Porque a gente aprende mais quando a gente ensina do que quando a gente senta para estudar, senta para ler um livro, né? Ouve um podcast, alguma coisa nesse sentido, né? Então, eu acho que, tipo, essas são as coisas mais importantes, assim, que a gente precisa levar em consideração para a gente se envolver mais nas coisas da faculdade. Às vezes é chato ter que acordar cedo, ter que ir para algum lugar muito longe, mas, assim, o benefício que a gente vai estar trazendo para aquela comunidade, a comunidade fica muito feliz, né? Aquele grupo de pessoas que moram naquela determinada localização, eles ficam felizes com a nossa presença, com a nossa ajuda. Eles gostam de participar, né? Eles são participativos. Eles ficam extremamente agradecidos com a gente ali. Então, eu acho que isso é uma oportunidade também da gente cuidar da gente, sabe? A gente sentir que a gente está contribuindo por um bem maior, né? Para a nossa sociedade, enfim. E eu queria que você falasse um pouco sobre, assim, dentro desse âmbito, né? Você focou bastante a questão da iniciativa dos projetos sociais, de participar dos projetos sociais e tal. E a iniciação científica? Para mim, a iniciação científica é o mais importante. Em relação à academia, de fato, né? A parte acadêmica, né, da coisa. Porque, assim, né, o mundo, a ciência é feita de pesquisa. Então, a gente precisa reforçar a pesquisa, porque nós somos jovens hoje, né? Mas nós somos os futuros pesquisadores. Então, assim, uma geração que não sabe fazer pesquisa, que não tem critério para escolher um estudo, não tem critério para ler um artigo, se embasar na literatura para poder fazer um determinado procedimento, né? Tomar uma decisão clínica. Tomar uma decisão clínica, exatamente. Então, assim, a parte da iniciação científica, eu acho que é extremamente importante, primeiro porque a gente aprende a pesquisar, então você aprende a ter critério para você saber se aquilo que está na literatura realmente tem uma metodologia boa, né, confiável, se a gente consegue avaliar em relação ao viés daquele estudo. É um estudo que tem muito viés, então será que é um estudo que é confiável? Né? Porque tem muitos fatores que influenciam naquele resultado. É um estudo que não tem muito viés, então esse resultado aqui eu posso confiar. Então, a gente aprende a ter critério para escolher a nossa referência científica, né? Para um determinado procedimento, uma determinada aula, algo do tipo. E a gente aprende a escrever também. Porque, por exemplo, né? Todo mundo sai do ensino médio sabendo escrever redação dissertativa argumentativa. Então, eu sou ótima de redação dissertativa, argumentativa, introdução, tem que ter 3 períodos, tem que ter 2 parágrafos, 2 argumentos, uma conclusão, né? Essa é basicamente a estrutura. Tem que ter uma proposta para poder fazer ali uma iniciativa, para poder modificar o problema que é apresentado no tema, enfim. Todo mundo sai do ensino médio escrevendo isso, só que a escrita científica é totalmente diferente. Né? Então, às vezes, você pega um texto dissertativo, tem algumas coisas que você precisa rebuscar, você precisa, né, elaborar de uma certa forma. A escrita científica ela é extremamente objetiva. Sim. Então, tipo, é totalmente diferente daquilo que a gente aprendeu no ensino médio, né, o que a gente mais fez, mas é a ciência pura. Então, a gente precisa saber escrever, a gente precisa saber passar aquela informação que a gente descobriu com o nosso estudo, sem fazer rodeio. A pessoa ela tem que ler, ela tem que entender diretamente o que você está falando. Então, depois, quando você chegar na pós, você vai ter que fazer um TCC.
né? Se você quiser fazer um mestrado, você vai ter que fazer a sua tese, né? Um doutorado, uma dissertação, enfim. Isso que eu estava pensando, é o contrário. Uma tese de doutorado e dissertação do mestrado, né? E aí você vai precisar, tipo, escrever artigo, você precisa publicar artigo, né? Então, se você não tem uma boa escrita, você não consegue alcançar todas essas coisas que você, né, precisa alcançar para você ter aquele título de mestre, de doutor, né, de especialista, enfim. Então, a iniciação científica é muito boa por causa disso. É uma oportunidade de início, né, de fato. Me diz uma coisa, deixa eu fazer um parênteses aqui nisso que você está falando, sobre a questão da escrita. Eu queria que você fizesse uma análise para mim. O que você acha que é o elaborar, o entender, o compreender a questão de você pegar as ideias e precisar organizar isso num texto, escrever e tudo mais. O que você acha que isso impactou na tua habilidade de comunicação, na tua habilidade de organizar teu raciocínio para você, por exemplo, conversar com os seus pacientes, você eventualmente ter que sentar para discutir uma determinada situação? O que você acha? Qual o impacto que isso teve? Em relação à escrita, que você disse? Sim. Total. Assim, a escrita, querendo ou não, né, é uma escrita técnica, né? Então, a gente também precisa ter o bom senso de transformar, né, a linguagem para que o paciente consiga entender. Porque tem paciente que realmente, o paciente, ele tem um nível de escolaridade e, às vezes, ele é da área da saúde. Então, ele consegue compreender tudo que você fala com termo técnico. Agora, tem paciente que não consegue entender. Então, você precisa criar analogia, você precisa trazer aquela informação de uma forma que o paciente consiga entender. Mas, em relação à escrita, é muito importante que a gente seja objetivo com o paciente também, né? Tem que falar o que é preciso, né? Ó, seu tratamento é X. Não é para ficar dando rodeio. Porque se você dá muita volta, o paciente também não consegue entender. Então, olha, seu fulano, esse tratamento é muito importante para o senhor por causa disso, disso e daquilo, tá? Os riscos são esses, os benefícios são esses, mas você precisa fazer por causa da razão Y. Então, tipo, quando você vai escrever um artigo, você precisa ser objetivo, assim, também. Então, até em questão de mensagem também, né? Hoje em dia a gente fala muito com o paciente por mensagem, por WhatsApp, né? Então, um profissional que o paciente está confiando, que não sabe escrever o português correto, Sim, né? Querendo ou não, assim, gramática, vocabulário, né? Lógico que, igual eu falei, a gente tem que adaptar a linguagem de acordo com o paciente. Mas, assim, um profissional que não sabe o básico, que é o português, né? Pelo menos eu não me sentiria muito confortável com um dentista que não sabe escrever e eu não consigo entender o que ele diz. A questão não é nem só saber o português correto, é ele conseguir passar a informação. Dá uma vírgula no lugar errado, já pode passar uma mensagem totalmente oposta daquela que a gente quer dizer. Então, a escrita, né, de uma forma geral, ela te ajuda nessas questões, né, acadêmicas, né, em relação ao artigo e tudo, mas ela também traz outras coisas, né, a gente relembrar o português que a gente estudou no colégio, né, a gente saber escrever uma mensagem, a gente saber falar com o paciente ou com o profissional, né, com outro colega, enfim. Muito importante, que a gente tem que lembrar sempre que o paciente está julgando a gente Em tudo. Né? Absolutamente tudo. Então, realmente, você tocou num ponto-chave aí. Você vai fazer uma comunicação por escrito, às vezes um paciente mesmo vai te pedir um laudo, vai te pedir um relatório, né? Ou às vezes, desde a mensagem de WhatsApp até às vezes um documento mais formal e tudo mais, e você escorregar num S, num Z, escorregar, né, numa vírgula, escorregar numa construção de um raciocínio ali, é complicado, porque isso aí acaba respingando, né, na forma com que o paciente te vê. Às vezes ele nem vai ler esse relatório, esse laudo, né? Às vezes esse relatório, esse laudo vai para um outro colega de uma outra área, né? Ou até às vezes um colega dentista, e é a sua imagem que está ali também, né? Às vezes ele não consegue entender, né? Ele tem o mesmo nível de formação, mas ele não consegue entender a sua mensagem, né? O que você escreveu ali naquele relatório. Exatamente. Então... Mas foi só um parênteses aqui. A gente ainda está na fase preparatória da coisa, que é a fase do exame, propriamente dito, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco com o pessoal qual é o
vamos dizer assim, que dica que você daria para alguém que hoje vai fazer uma prova como essa, que vai fazer, né, uma avaliação como essa, do ponto de vista da gestão emocional? Que dica que você dá para que a pessoa não tenha aquele apagão, que a pessoa não tenha, né? Ficou muito nervoso, muito nervosa no dia do exame, pronto, deu blackout, esqueceu. Como é que a Laura lidou com esse momento de seleção? Assim, para mim esse momento, né, da seleção foi um desafio porque eu estava conciliando a faculdade com o estágio e ainda tinha os meus momentos de estudo e às vezes eu chegava em casa muito cansada, tipo, chegava em casa muito tarde e ainda tinha que estudar, né? Então, a estratégia que eu segui, que funcionou para mim, não posso dizer que vai funcionar para todo mundo, Sim. mas funcionou para mim, é focar mais naquilo que eu sei que eu não sei. Então, por exemplo, quando eu estava estudando, querendo ou não, a gente acaba sabendo muita coisa de câncer de boca, lesões potencialmente malignas, né? E são aqueles temas que têm mais risco, né? A gente vê com mais frequência na faculdade, nas redes sociais, querendo ou não, são temas que estão em alta, né? Principalmente o câncer de boca, ele nunca sai da alta, né? A gente precisa ter muito cuidado e muita responsabilidade em relação a esse tema. Mas, por exemplo, doenças tipo sífilis, tuberculose, essas doenças assim, eu sabia que eu não sabia, porque a gente querendo ou não, pelo menos na minha experiência, né? Eu vi pouco na faculdade, então eu sabia que eu tinha pouquíssimo conhecimento. Síndrome é uma coisa que cai muito, síndrome. E assim, tem zilhões de síndromes e é impossível da gente saber todas as síndromes. Mas então o que funcionou para mim foi focar naquilo que eu tinha certeza que eu não sabia, né? E aí foi o que eu mais estudei, as coisas que eu tinha certeza que eu não sabia. E aí, quando foi chegando mais perto da prova, eu fui, tipo, relembrando aquilo que eu sabia, né? Que eu já estava mais confiante, que eu tinha mais conhecimento e tudo. E outra coisa que me ajudou muito foi fazer questão de prova. Então, consegui algumas questões da prova da C. Camargo, mas mesmo assim, fazia a prova do Enário, fazia a prova de diversas outras bancas, porque são infinitas possibilidades, né? Eles têm um cabedal imenso de questões e eles vão selecionando conforme o ano, conforme os assuntos que, querendo ou não, estão em alta também, né? E aí isso me ajudou muito, fazer muita questão de prova. Eu acho que eu devo ter feito umas 500 questões, umas 400 questões. Todo dia eu fazia pelo menos 20 questões, porque é um jeito de você estar atualizado também, né? No que está se passando nas provas. Treinar, né? Exatamente, treinar o olhar, porque, assim, tem muita pegadinha, né? Querendo ou não. Ou às vezes a intenção não é nem fazer uma pegadinha, mas acaba que a gente erra uma bobeira ali, perde um ponto que no final a gente sabia e tal. Então, isso me ajudou muito na minha preparação para a prova. No dia da prova em si, cara, não tem jeito. Eu acho que a gente tem que confiar no que a gente fez, entendeu? Mesmo sendo um resultado positivo ou negativo, tipo, eu dei o meu melhor, fiz o que eu pude, né, nas condições que eu tinha, né? Todo mundo já é formado, então, assim, né, ou está caminhando para se formar. Então, a nossa vida vamos dizer, a nossa vida profissional não depende disso diretamente. A gente sempre tem uma oportunidade de tentar de novo, né? Em relação à odontologia especificamente, né? Isso não cabe a outras áreas, né? Outros tipos de concurso. Mas em relação à odontologia, todo mundo pode trabalhar além, né, do concurso, enfim, né? A gente às vezes escolhe não fazer isso para poder se dedicar mais. Mas todo mundo já é formado, então a gente pode escolher outro caminho temporariamente até a gente conseguir retomar a rota para aquele caminho que a gente almeja, né? Sim. Então a gente tem que confiar no que a gente fez, sabe? Eu fiz o meu melhor, eu estudei do jeito que eu pude, nas condições que eu tinha, e é isso. Tipo, vamos ver o que vai dar, e se der bom, maravilha. Se não der, eu vou tentar de novo ano que vem, porque ano que vem eu não vou morrer e eu sempre tenho a oportunidade de tentar de novo. Então, eu acho que a gente tem que confiar na gente, sabe? No nosso potencial. Perfeito. Entendeu? Como é que foi? Conta uma coisa para mim aqui, uma curiosidade. Houve algum momento da prova, por exemplo, desse processo seletivo que você passou, em que você conheceu seus
colegas, né, que estavam ali, vamos dizer, disputando também vagas como você, colegas de outras universidades. Como é que foi isso? O que você pode dizer para alguém que, de repente, chega num ambiente desse e pensa assim, nossa, mas será que eu estou à altura de estar aqui ou não? Como é que foi isso para você? Bom, assim, o AC recebe gente do Brasil inteiro, né? Tanto de universidades federais como de universidades particulares, né? Assim, tem 2 momentos que que a gente conseguia, né? Hoje em dia, não mais. Mas quando eu fiz a prova, eu tive 2 momentos que eu poderia ver alguém que estava, né, disputando o mesmo processo seletivo que eu. E uma foi na prova objetiva, que é presencial, então todo mundo faz no mesmo ambiente, né? Junto com as outras áreas, que tem outras áreas lá também. E na entrevista, né? Ou no cenário simulado também. Mas, sim, eu acho que é chegar, fazer o que tem que fazer, ir embora, sabe? É evitar ao máximo de ficar conversando com os outros. É lógico que numa situação de entrevista, né, de cenário simulado, você precisa fazer o seu networking ali e tal, até porque a quantidade de gente é bem menor. Então fica mais fácil de você interagir, né, com quem tá ali e tudo. E também já é uma situação um pouco mais descontraída, assim, né? É uma oportunidade de você conhecer realmente, tipo, quem trabalha no hospital, quem está ali junto com você, enfim. Mas, por exemplo, no dia da prova objetiva, cara, eu cheguei, fiz a prova e fui embora. Não tem essa, assim, de ficar olhando, de ficar conversando, comparando o gabarito. Ah, qual que você marcou na questão tal? Ah, eu marquei B. Ah, putz, eu marquei D. E agora? Quem tá certo? Aí você vai criando uma neurose que não tem necessidade ali naquele momento, sabe? Você tá só na primeira fase, você ainda tem 2 fases para vencer. E aí, tipo, já muda todo o seu mindset ali, porque às vezes você sai da prova confiante, aí você conversa com outro e fala assim, putz, deu ruim, não deu bom não. Aí, pô, para você conseguir passar da segunda para a segunda fase, né? Tipo, encarar com leveza aquela segunda fase. Aí você vai para a terceira, que aí você, tipo, já as pessoas já vão te conhecer de fato. Aí você já fica assim, ai meu Deus, como é que será que vai ser? Será que eu sou boa? Será que eu não sou? Cara, eu tô ali fazendo o meu melhor, entendeu? Se não deu bom para mim, não quer dizer que eu seja ruim, é porque o meu perfil não tá alinhado com o dali. Tudo bem, né? Vai ter algum outro lugar que eu vou estar mais alinhado, né? Eu vou ter mais afinidade, né? Que as coisas que eu acredito combinam mais com aquele lugar e tudo. A gente fica muito nessa coisa de, ai, será que eu sou certo? Será que eu sou errado? Será que eu sou bom? Será que eu sou ruim? Às vezes você só não se encaixa ali. Não quer dizer que seja bom ou ruim, é só uma questão de afinidade ou não, entendeu? Então, ela é uma ótima fala, né? Para você que está aí ouvindo a gente, é assim, se eventualmente a gente vai para um processo seletivo onde você eventualmente não foi aceito ali, você não pode levar para a identidade. Não pode levar para o lado pessoal. Não diz respeito a você enquanto ser humano, não diz respeito a você enquanto profissional, diz respeito, como a Laura falou bem, só a se você se encaixa ou não se encaixa. A gente tende muito a pensar assim, né, em questão de certo, errado, bom ou ruim, porque, querendo ou não, assim, né, a gente passa o ensino médio, tira nota, aí nota, porque eu tirei acima da média, abaixo da média, aí vai fazer uma prova de vestibular, eu passei ou não passei, aí passa para a faculdade, aí vai fazer prova, tirei acima da média, abaixo da média, minha restauração não ficou boa, meu canal não ficou bom, porque minha prótese não encaixou e tal, então a gente tende a pensar muito nessa questão de, será que eu sou bom, será que eu sou ruim, será que está certo, está errado? Só que processo seletivo não é assim que funciona. Não é questão de ser bom ou ruim. Até porque você vai trabalhar em um ambiente, né? Você vai se aperfeiçoar em um ambiente. E tem ambiente que é para você e tem ambiente que não é. Perfeito. Antes da gente continuar aqui, eu vou lembrar você que está aí, aquelas nossas 3 regras fundamentais que a gente sempre fala. Pode ser no início, e olha, é muito interessante que quando a gente fala das regras, a gente fala sempre de surpresa, que é justamente para te surpreender. Tem episódio que a gente fala no início, tem episódio que a gente fala no meio, tem episódio que a gente fala no final, porque é justamente a gente quer criar essa sensação de surpresa em você que está aí, né, nos ouvindo ou nos assistindo. Então, a primeira regra, qual é? Chega curtindo.
Curte, porque aí você mostra para o algoritmo do Spotify, do YouTube, que o programa vale a pena e você fortalece esse investimento de tempo que a gente está aqui para produzir conteúdo de qualidade e com informações que vão ser certamente muito úteis em algum momento da sua jornada, da sua caminhada profissional, seja dentro da odontologia ou seja dentro da endodontia. Segunda regra é compartilha. Se veio alguém na sua cabeça, não precisa ser muita gente, não, uma pessoa só, vai, uma baita demonstração de carinho, você está ouvindo o conteúdo e pensar assim, cara, nossa, fulano precisava disso, né? Fulano ia gostar. Beltrano ia gostar de ouvir isso. Então, lembra, manda para essa pessoa, compartilha com essa pessoa, até para ela poder sentir o seu carinho e pensar assim, nossa, fulano lembrou de mim, que gostoso que é. E a terceira, faz um comentário, diz para a gente aqui em que período que você está, se você já está no mercado de trabalho, ou se você ainda não está no mercado de trabalho, e se você pensa em fazer uma residência em odontologia. Residência é uma coisa nova, né, minha filha? Da minha época já não tinha, a gente não tinha essa coisa da residência. Nosso caminho na minha época era a gente sair da faculdade, a gente não era nem permitido fazer especialização ainda pelo CRO, a gente precisava passar 2 anos exercendo a clínica geral, para depois do período de 2 anos, aí sim a gente estava autorizado a se inscrever, matricular para fazer uma especialização. Era totalmente diferente de hoje em dia. Mas, voltando aqui no teu caso específico, né, passamos aí o processo seletivo e tudo mais, fala para a gente um pouco como foram os primeiros dias, ou o primeiro momento da Laura que caiu a ficha e falou assim, cara, agora a realidade é outra, a faculdade ficou lá atrás, né? Aqui é o cenário vida real. Como que foi isso? Foi muito diferente, assim. Foi até um pouco estranho, porque são 5 anos, né, que a gente passa na faculdade, com o mesmo ciclo social, os mesmos professores, né, a mesma rotina, querendo ou não, né? Pô, 5 anos é muito tempo, é meia década, se você parar para pensar, assim, né? Meia década e tudo. Então, eu estranhei muito no início, até porque, querendo ou não, assim, né, oncologia é uma outra faculdade, na minha opinião, né? É um universo totalmente diferente. Aqueles procedimentos, vamos dizer, que a gente aprende na faculdade, né? Normais, entre aspas. Já na oncologia, ele já tem outra forma de serem feitos, né? Então, eu senti como se eu estivesse fazendo outra faculdade, como se eu tivesse voltado a ser caloura, sabe? Tipo, eu cheguei na minha primeira aula de anatomia dental, de biologia celular, né? De histologia, e falei, caraca, o que tá rolando aqui? Porque, querendo ou não, assim, o mecanismo, né, do câncer, a oncogênese é extremamente complexa. E para você ser um especialista, né, em oncologia, você precisa entender como é que tudo isso funciona, quais são os efeitos colaterais das medicações que os pacientes fazem uso, ou do tratamento, né, que ele faz, qual que é a nossa atuação. Então, são coisas muito complexas. E quando eu cheguei, eu realmente me senti no meu primeiro dia de aula da faculdade, assim, tipo, meu Deus, parece que eu esqueci tudo que eu aprendi e agora eu tô tendo que aprender tudo de novo, sabe? Então, eu estranhei muito no início por isso, até porque a gente, além de ter, né, toda essa questão de oncologia, de fato, né, de estudo, você também tem que entender as burocracias da residência, né? Qual é o papel do residente, o que o residente faz no hospital, quais as papeladas, porque a gente preenche muitas papeladas. Então, tipo, o que a gente faz no dia a dia, assim, né? O dia a dia do residente, de fato, é muito diferente do dia a dia de uma pessoa que faz uma especialização, porque, pelo menos do que eu observo, a pessoa chega na especialização, assiste a aula, depois tem a clínica, né? Preenche o prontuário, evolui o paciente e vai embora. Mas a gente tem várias outras coisas que a gente precisa fazer, né? De atendimento, papelada de centro cirúrgico, quais são a descrição do procedimento, o que aconteceu naquela cirurgia, tem que estar descrito, né? O que o paciente vai levar, né? A gente também tem que levar em consideração que lá na Camargo, os pacientes, eles são de convênio. Então, é bem diferente de um paciente SUS, por exemplo, né? Quais papéis esse paciente precisa ter para pedir autorização para o convênio. Então, são várias burocracias que a gente tem que aprender junto também. Então,
são muitas informações que a gente recebe no início. A gente recebe informação, né, estudo, né, de conhecimento, a gente recebe informação do dia a dia, né, como do funcionamento do hospital, né? A gente também está mudando totalmente de cenário. Então, eu saí de Volta Redonda, fui morar em São Paulo, né? Ainda estava, tipo assim, aprendendo a morar sozinha no meio disso, morar sozinha, mais ou menos, porque eu morei com a minha madrinha há um tempo, né? Mas, mesmo assim, outra rotina, pegar metrô lotado, né? A gente vê a noticiário de São Paulo, assalto, roubo de carro, tiro. Então, ainda tem todas essas catástrofes do dia a dia numa cidade grande. Então, o início ele é um desafio por causa disso, porque são muitas mudanças, né, acontecendo tudo ao mesmo tempo, e a gente lá, sabe? Eu tenho uma amiga, a Nicole, minha R2, ela fala assim, amiga, a vida adulta é você saber equilibrar os pratinhos. Às vezes um cai, às vezes um quase cai, mas você está lá tentando equilibrar os pratinhos, entendeu? O importante é continuar tentando. Isso aí, ótima definição. Né? Então, a vida é assim, a gente começa tentando equilibrar todos os pratinhos, caem todos, depois a gente recupera os pratinhos de novo, pega mais pratinho, aí cada hora começa a cair menos pratinho, nosso equilíbrio vai melhorando. Mas, assim, uma coisa que eu sempre tenho na minha mente é que é temporário, vai passar, eu não vou ficar, né, esses 2 anos sofrendo, né, apanhando, igual a gente apanha no início. A gente vai aprendendo a dançar conforme a música, vai se acostumando com a rotina, né, vai criando outros vínculos, outras amizades, porque ainda tem isso, a gente se sente um pouco solitário no início, né, a gente precisa reconstruir o nosso ciclo social em outra cidade, né, criar outros hábitos. Então, o início é um desafio por causa disso. Então, eu estranhei muito o início, de fato, por isso, assim. Se você pudesse dizer uma palavra para a Laura, no primeiro dia, aquele dia que eu te deixei na entrada do AC Camargo, né, no dia 1º de março desse ano, você hoje pudesse falar para aquela menina recém-formada que acabou de passar por aquela catraca ali, que palavra, em termos assim de atributo ou de conselho, de sugestão, que palavra que você daria para ela? Respira. 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 É o mais importante, porque na hora que as coisas estão acontecendo, a gente vai vendo que a gente vai hiperventilando, sabe? A mandíbula trava, você sente só o peito subindo e descendo assim, você começa a hiperventilar, respira. Que é um dia de cada vez. É um dia de cada vez, de fato. Um dia depois do outro. Tem dia que vai ser bom, tem dia que vai ser ruim. Aí, às vezes, todo dia que eu saía do hospital, eu pensava que amanhã seja igual ou melhor que hoje. Se for igual, tá bom, não piorou. Se for melhor, tá bom que melhorou. Então, que amanhã seja igual ou melhor do que hoje. Às vezes eu tinha um dia muito ruim, mas que amanhã seja igual ou melhor que hoje. Às vezes o amanhã era pior ainda, mas que amanhã seja igual ou melhor que hoje. E essa esperança, ela alimenta a gente. Ela dá o gás que a gente precisa. Ela dá um alento que a gente precisa para acordar todo dia e falar assim, não, hoje vai ser melhor. Que às vezes é difícil. Tem semana que você toma porrada de todos os lados, assim, e tudo mais, e vamos continuar, vamos embora. Vamos continuar remando aqui e vai dar bom. Algum momento vai dar bom. Filha, eu queria que você falasse um pouco sobre o AC Camargo. Enquanto instituição, né, enquanto, assim, para quem eventualmente também almeja fazer um concurso como você fez, né, o que vai encontrar lá dentro do AC Camargo? Para que ele é direcionado, né? Vamos dizer, qual é o foco dele? E também que você falasse um pouco sobre a estrutura, né? Os seus professores e tal. Conta para a gente um pouco como é que é o AC Camargo, na perspectiva da residente, da Laura. Vamos começar do começo, então, né? O AC Camargo, ele foi fundado pelo professor Antônio Prudente, a esposa dele, a Carmen Prudente. O Antônio Prudente, uma referência de cirurgia oncológica, né? Era cirurgião, depois veio a ser cirurgião oncológico, né? E aí olha que coincidência, eles conheceram no navio, porque a Carmen Prudente, ela era jornalista, mas ela era secretária do pai dela, que era médico do Getúlio Vargas.
Então, o pai dela era médico do Getúlio, foram fazer uma viagem de navio, e ela conheceu o Antônio Prudente, e ele já tinha essa causa muito forte, né, de combate ao câncer, né, e aí eles uniram forças e resolveram fundar o que hoje a gente conhece como o Hospital AC Camargo. Então, o AC Camargo não é a pessoa que fundou o AC Camargo, né? O AC Camargo, ele era um professor do Antônio Prudente, né, uma referência para ele, e ele resolveu homenagear o hospital com o nome desse mentor, vamos dizer assim, Entendi. Né? E aí, então, ficou como o Hospital AC Camargo, né? Tem várias etapas dessa história, mas quem tiver mais curiosidade, tem um livro no site do AC Camargo chamado O Sonho de Carmen, que conta toda a história do hospital, né? E da transformação de um hospital para um cancer center, né? Que são instituições diferentes, que eu vou explicar mais para frente o que é. Então, quem tiver curiosidade, esse livro está lá, é gratuito, só baixar e é uma leitura excelente, inclusive, o livro é muito bom. E aí eles fundaram, se não me engano, em 1953, o hospital, né? E o hospital, no início, ele funcionava com participação popular, né? Por meio de doação, atividade voluntária, né? O hospital funcionava dessa forma. E, mais especificamente, o departamento de estomatologia, né? De odontologia, foi fundado em 1958, ou seja, pouco tempo depois da fundação do AC Camargo, veio o departamento de estomatologia pelo professor Décio Pinto, né? Ele que fundou o departamento, foi chefe bastante tempo do departamento, né? Então, a odontologia e a oncologia lá, elas caminharam praticamente ao mesmo tempo, né? A caminhada foi praticamente ao mesmo tempo. E o AC Camargo, hoje em dia, ele não é mais um hospital, né? Porque o hospital a gente pensa assim, em relação a uma doença, o paciente vai lá, tem o diagnóstico, faz o tratamento, e acabou, tá curado, né? Enfim, é basicamente essa função curativa, né, da instituição. Um cancer center, né, ele já é uma instituição onde o paciente consegue fazer atividades de prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação também, né, pós-tratamento, tudo na mesma infraestrutura. Então, hoje em dia são várias unidades, né, a estomatologia atua em 4, principalmente. 3 delas são com internação, né, unidade de internação, e UTI, pediatria, enfim. E a gente atua em todas essas unidades, mas tem outras. Então, tem algumas que são só de ambulatório, né? A unidade da Pires da Mota tem os ambulatórios, né, da mastologia, oncologia cutânea, mas também tem o centro cirúrgico ambulatorial, que é onde a gente faz as biópsias, por exemplo, né? Então, a gente consegue atuar em várias unidades, né? E, assim, lá, os pacientes, eles conseguem ter atividades de prevenção, né? Então, o AC Camargo faz várias atividades de prevenção para a população em geral. Também tem vários voluntários que auxiliam, né? Diagnóstico, então, a parte do diagnóstico em si, né? Em relação aos exames de diagnóstico, biópsia, tomografia, ressonância, tudo que o paciente precisa para ter o diagnóstico oncológico, o tratamento de fato. Então, se ele vai fazer cirurgia, né, se vai ser o tratamento principal, se o tratamento principal vai ser a radioterapia, a quimioterapia, né, e adjacente, tipo imunoterapia, terapia-alvo. Então, o paciente consegue fazer tudo isso. E a parte da reabilitação também, porque a parte da reabilitação, querendo ou não, também faz parte do tratamento, né? Porque se eu não reabilita esse paciente, às vezes ele vai ter muito mais prejuízo do que só com a doença em si. Então, eu preciso reabilitar, devolver ele para a vida normal, né? Para o cotidiano, apresentar a ele uma nova vida, vamos dizer assim, né? Mas com condições de retornar ao mercado de trabalho, retornar às suas atividades diárias, né? Então, lá o paciente consegue fazer tudo isso. Esse é o conceito de um cancer center. Por isso que o AC Camargo hoje não é mais um hospital e é um cancer center. E a odontologia no meio disso? Porque você não fica restrita só à estomatologia. Fala um pouco sobre isso. Qual o papel que a odontologia, como um todo, pelo que eu sei lá, você pratica outras especialidades lá, não é? Sim, assim, a gente tem a parte da estomatologia, né, do diagnóstico em si.
Então, não só diagnóstico de câncer de boca, né? Mas a parte de lesões potencialmente malignas, doenças autoimunes, às vezes até biópsia de lesões simples, tipo um fibroma, né? Uma hiperplasia fibrosa focal, coisas nesse sentido. Mas também tem preparo de boca para os pacientes. Então, um paciente que vai fazer transplante de medula óssea, ele não pode ir com foco de infecção. Por quê? Porque o sistema imunológico dele vai ser destruído, né? Ele precisa de um novo sistema imunológico, né? Então, ele não pode ir com foco de infecção. Imagina uma pessoa com menos de 100 neutrófilos no sangue, né? Com um abscesso periapical crônico. Né? Uma coisa dessa agudiza, ele tem sepse e morre, né? Então, se precisar fazer a endo, a gente faz. Se precisar fazer a extração, a gente faz. Né? Ele não pode ir com a boca cheia de cálculo. Né? Não tem condição. Ele cheio de doença periodontal, lesão endopério, aquela boca toda cheia de doença, de fato, né? Cheia de bactéria. E aí ele vai para uma radioterapia, né? Às vezes precisa extrair um dente com mobilidade, infecção ativa, tudo isso também depois existe o risco de uma osteoradionecrose, por exemplo, né? Então a gente também faz esse preparo de boca, a gente faz manejo de efeito colateral, então, mucosite para radioterapia, para quimioterapia, né? Laser terapia preventiva, laser terapia curativa, paciente que está com lesão por causa de terapia-alvo, né? Ou lesão por causa de imunoterapia. A gente cuida, a gente faz o manejo dessas lesões também. Então, às vezes a gente vê mais o paciente do que a própria equipe médica, né? Então, às vezes o paciente que está fazendo radioterapia de cabeça e pescoço, ele vai ver o médico uma vez por semana, né? Ele passa com a gente todo dia, então todo dia a gente vê esse paciente, né? Querendo ou não, pelo menos um residente ele vê todo dia, né? Então, a gente às vezes tem mais contato com o paciente do que as outras pessoas da equipe, né? Muitas das vezes. Então, a gente cria vínculo, o paciente fica muito agradecido com a nossa atuação, a gente consegue tirar ele de um quadro de dor, ou pelo menos melhorar. Se a gente consegue voltar a comer, coisa que ele não estava fazendo antes, por causa de dor, né? Então, eles ficam muito gratos com a nossa atuação. O paciente que, poxa, precisou fazer uma hemimandibulectomia, perdeu metade da mandíbula por causa de um SEC em gengiva. O que a gente vai fazer com esse paciente? Ele não pode ficar sem metade da mandíbula, né? Como é que ele vai mastigar e tudo? SEC é um carcinoma epidermoide. Isso. Ou espino celular. Exatamente. Exatamente. E aí, como é que ele vai ficar? Exatamente. Como é que ele vai ficar, né? Então, fazer a reconstrução com fíbula. Então, a gente consegue entrar em cirurgia junto com a microcirurgia, cirurgia de cabeça e pescoço, né? A gente tem os nossos especialistas em cirurgia bucomaxilofacial, né? Então, a gente ajuda no posicionamento da fíbula para facilitar uma reabilitação posterior. Se o paciente quiser, já consegue sair até com o implante instalado na fíbula, né? Então, a gente tem uma atuação bem ampla aí e os pacientes eles ficam muito gratos com a gente. A gente vê que é uma odontologia, precisa ser uma odontologia de alto nível, né? Porque são pacientes que, naturalmente, pela condição, existe um comprometimento sistêmico, né? E uma complexidade maior, às vezes limitação anatômica, etc. e tal, né? Então, tem que ser uma equipe de alto nível para poder lidar com isso e, ao mesmo tempo, ser de recurso, né, filha? Exatamente. Assim, lá é um hospital que tem 3 pilares, né? Ensino, pesquisa, assistência, né? Tem muita pesquisa clínica lá, isso é uma oportunidade maravilhosa para os pacientes terem acesso a terapias novas, né? Então, por exemplo, um paciente de um câncer hematológico, que é o mieloma múltiplo, poxa, o paciente já teve várias recidivas, ou é um mieloma refratário, não responde a nenhum tratamento. Pesquisa clínica, né? Tem vários medicamentos hoje no mercado, em fase de pesquisa, que o paciente consegue ter acesso com isso, né? E como é pesquisa, o paciente não paga, né? Então, é uma oportunidade para ele, sabe? O investimento lá é muito grande para a pesquisa, ciência, né? Apresentação em trabalho em congresso. Eles dão muita importância para isso, né? Participar de congresso, publicar artigo, né? Participar de congresso, de fato, né? Levar trabalho, levar caso, tudo isso é muito importante para eles. Eles valorizam muito essa questão da ciência, né?
Que bacana. E a gente também tem muito contato com o pessoal da pós-graduação. Então, lá também tem mestrado, tem doutorado, né? Então, a gente tem muito contato com o pessoal da pós. Então, a gente consegue trocar várias figurinhas, assim, né? Tem convênio do hospital com outras universidades? Ou como é que é isso? O hospital em si, ele tem um programa fechado dele de pós-graduação? Assim, em relação a isso, até onde eu sei, a gente recebe muito estagiário de fora, tá? Mas eu não sei te dizer em relação a, tipo, doutorado, a uma pessoa que faz o doutorado. Até tem muita gente que faz doutorado na USP que participa lá do AC Camargo, né? Pega paciente lá do AC também e tudo. Eu não sei em relação a, tipo, outras universidades, né? Sim. Mas a USP tem bastante participação na nossa residência, na pós-graduação e tudo. Mas a gente recebe muito estagiário de fora também, então... De fora do país. De fora do país ou até de outras instituições. A gente já recebeu o estagiário do INCA, a gente recebe estagiário da Unip, ou estagiários que vêm de outros países, da Colômbia, do México, né, Panamá. Então, o Brasil uma referência sim, para a América Latina e para o mundo, né? Exatamente. E assim, o AC Camargo também tem parceria com outras instituições. Então, tem parceria com outros cancer centers, tipo Princess Margaret no Canadá, Miami Cancer Institute. Então, tem várias outras instituições que a gente pode fazer um estágio externo, se a gente quiser, né? Quando chegar o momento, né? O R2, se Deus quiser. Né? Então, a gente consegue trocar bastante conhecimento com outras instituições também, né? Fala um pouco da tua rotina. O que você faz lá, afinal de contas? Porque, assim, para quem vai pensar numa especialização, num título de especialista e tal, né, pode gerar uma curiosidade do tipo, tá, beleza, uma coisa é eu ter uma especialização que você mesmo falou, ou 2 vezes por mês, ou uma vez ao mês, 3 dias seguidos e tal. Como é que é isso? 60 horas por semana, 5 dias de 12 horas direto, né? Mais de vez em quando rola um plantão que você tem que fazer e tal. O que tem além, né, vamos dizer, de formar um especialista, a questão do estudo, da pesquisa e tudo mais, o que tem além para preencher tanto tempo assim? Como é que é isso? Tantas coisas. Assim, a nossa rotina ela é dividida em 2 partes, né? A gente tem a parte do eixo transversal e o eixo horizontal. O eixo transversal são as aulas que a gente tem com as outras áreas. Então, lá, a residência multiprofissional, a gente tem o pessoal da nutrição, o pessoal da psicologia, fisioterapia, física médica, fonoaudiologia. Tem várias outras áreas, né, que participam junto com a gente. E a gente tem aulas junto. Então... Legal para você sentir esse clima de interdisciplinaridade. Aí a gente né? consegue... todo mundo atende o mesmo paciente, então a gente consegue conversar e tal. E a gente tem várias aulas juntos. Então, a gente já teve aula, né, da fundamentos de oncologia, então, a oncogênese, sobre as quimioterapias, os tipos de tumores sólidos, tumores líquidos, né? Então, a gente já passou por essa etapa. A gente tem aulas, por exemplo, junto da Multi com a equipe médica. Então, o pessoal que é R1 da medicina ou fellow, né, são aquelas pessoas que já terminaram a sua residência ou vão fazer mais um ano de uma subespecialidade, por exemplo, né? Então, a gente já teve várias aulas sobre eventos adversos. Agora estava tendo até sobre neurodiversidade. Então, são vários temas, assim, diferentes, né? A gente consegue aprender sobre o funcionamento do hospital, de fato, né? O que cada área faz, né? Então, esse é o nosso eixo transversal, vamos dizer assim. A gente aprende coisas mais generalistas sobre o câncer e assuntos em comum. A gente teve aula de inteligência emocional, resolução de conflito, né? Comunicação. Então, também leva muito para esse lado de soft skill, assim, né? Querendo ou não, apesar de ser área da saúde, vamos dizer assim, né? Não é um ambiente corporativo, entre aspas, né? De escritório. Mas também a gente precisa ter soft skills, a gente precisa saber se comunicar, né? Sim. E
resolver conflito, né? Isso era uma coisa que precisava até no ensino de graduação mesmo, a gente já precisava começar a treinar os alunos, né, para soft skills. Exatamente. Então, a gente tem muita aula, sim, a gente tem o nosso eixo horizontal, que aí realmente é dentro da odontologia. E a nossa rotina é assim, a gente tem alguns afazeres, né? Então, a gente tem os ambulatórios, e são 7 titulares, tá? Então, a gente tem titulares que têm alguma especialidade, né? Só atendem um tipo de paciente, tem aqueles titulares que atendem diversos tipos de paciente, né? E a gente participa do ambulatório deles. A gente tem um ambulatório só de laser terapia, então é o dia inteiro só fazendo laser. E aí, laser para as mais diversas razões, né? O paciente transradioterapia, transquimioterapia, às vezes algum paciente, né, que é oncológico, não está fazendo nenhum tratamento, mas está com alguma lesão, que o laser é resolutivo, né? Tem indicação para fazer laser, ou algumas questões, assim, de não necessariamente oncológico, mas que o laser pode ajudar, né? Então, é um ambulatório só de laser terapia, o dia inteiro fazendo laser. A gente também tem os atendimentos. Tem um laboratório tipo só de endodontia, o dia inteiro fazendo endo? Então, não especificamente, mas a gente consegue fazer endodontia. Quem é responsável pela área de endodontia, ela é a doutora Stella, tá? Ela dá aula na USP e ela atende os pacientes oncológicos do AC Camargo, então a gente também tem essa oportunidade de fazer endo nos pacientes oncológicos lá. E a gente tem os atendimentos de centro cirúrgico ambulatorial, que é só onde a gente faz biópsia em geral, né? Fica no prédio da Pires da Mota. E a gente também consegue ir para o centro cirúrgico geral, né? Então, cirurgias maiores, debridamento de osteonecrose, reconstrução com fíbula, né? De mandíbula, de maxila. Às vezes, remover alguma lesão, às vezes nem é um paciente oncológico, mas ele está com alguma lesão ali, um queratocisto, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente consegue participar desses atendimentos. A gente também tem os atendimentos de enfermaria, né? Então, é uma semana inteira que a gente só atende os pacientes internados. Então, a gente faz laser pra caramba, vai no transplante de medula óssea, cuida desses pacientes. O paciente está fazendo quimioterapia, está internado. Às vezes, a enfermaria, para mim, é o ambiente mais rico que a gente vai ter, porque é onde a gente pega de tudo. Então, o paciente está ali 24 horas, às vezes está com alguma coisa diferente, assim, a gente já olha, já discute com o titular, já entra com a conduta. E lá no AC Camargo é tudo muito integrado, assim, né? Então, se eu preciso discutir o caso com algum médico, eu passo a mão no telefone, já ligo para o médico, diz para o ramal do médico, eu já entro em contato direto com ele. Então, é muito fácil da gente poder discutir caso, né? Com as outras pessoas da equipe. Ou, às vezes, preciso falar com alguém da nutrição para poder ver sobre a dieta do paciente. O paciente que a dieta dele está normal, mas está engasgando, discute com a fonoaudiologia, discute com a nutrição, né? Pede para eles avaliarem esse paciente. Então, é tudo muito integrado, assim, sabe? É muito fácil nesse sentido de discutir caso, de pedir auxílio, né? Porque é também importante a gente saber até onde a gente pode ir, né? Sim. Não adianta a gente querer ser... Tão importante quanto saber o que fazer, o que não fazer. Né? Então, a gente precisa saber até onde a gente vai. Isso aqui é da minha área, isso aqui não é. Né? Lógico que a gente não pode ser negligente de querer ficar encaminhando tudo. Isso aqui não tem nada a ver comigo. Não é o camisa 10, só distribuindo bola. Né? Não existe isso, né? Mas a gente precisa... Eu estava conversando hoje com o Marcelo, eu fui lá em Pinheiral, né? Marcelo é o cirurgião bucomaxilofacial que eu fiz estágio o ano passado inteiro, acompanhei ele o ano todo, né? E eu aprendi muito com ele, e a gente conversando hoje de manhã, ele falou, cara, você precisa ser bom naquilo que você sabe. Isso aqui eu sei, então isso aqui eu resumo. Boa, Marcelo, isso aqui eu mandou bem. Isso aqui eu sabo. Isso aqui eu sei, isso aqui eu sou bom. Né? Não, isso aqui eu não sei, eu vou encaminhar. Não sei, não põe a mão. Não sei, não sabo. Isso então, vai evitar muito aborrecimento para o futuro. Exatamente. Mas ele falou, você precisa ser boa e você precisa saber a sua área. Se você souber, você já está meio caminho andado, né? Então, a gente tem que pensar nisso também. A gente não precisa resolver tudo, mas a gente precisa saber da nossa área também, né? Mas é muito fácil isso, ter tudo interligado, assim, né? Ajuda bastante nesse sentido. Filho, a gente está caminhando para o final
eu queria que você comentasse um pouco quais as particularidades, né, do ponto de vista, assim, o olhar do profissional, né, da profissional e tal, um paciente especificamente que tem essa questão da oncologia. Como é que é? Como é que foi para você, né? Porque eu faço um exercício de pensamento que é assim, né? Laurinha estava aqui em Volta Redonda, um universo inserido aqui no universo, sei lá, de 300 mil habitantes, e se a gente juntar aqui a região aqui, sei lá, mais 500 mil no total. E aí vai para um ambiente onde você ali é a referência de uma cidade que por si só são mais de 10 milhões de habitantes, num estado que são mais de 50 milhões, e o Brasil inteiro para o país e, de certa maneira, para a América Latina e para o mundo. Né? Ou seja, ela vai para o local onde tudo aquilo que é complexo, realmente ali é a referência. Então, certamente, o universo de variações, né, em que a doença se apresenta é muito maior. Como é que foi isso? Como é que é isso? Assim, infinitas possibilidades, né? Eu acho que o mais importante em relação a esses pacientes, e não só esses pacientes, né? Mas a todos os pacientes que a gente atende, eu acho que primeiro a gente precisa saber escutar. Né? A gente fica muito focado em falar, em explicar o nosso tratamento, por que esse paciente tem que fazer isso, né? Por que ele está sentindo tal coisa, né? Por que ele tem que usar esse remédio, né? A gente fica muito preocupado em explicar, em falar os porquês daquele atendimento, né? De tudo. Mas eu acho que primeiro a gente tem que saber ouvir o que o paciente vai falar para a gente, né? Todos os pacientes, no geral, assim, eles querem ser ouvidos. Então, não sou uma boca que estou entrando no seu consultório, né? Eu sou uma pessoa que está com problema, né? Em relação aos pacientes oncológicos, né? A gente precisa ouvir ainda mais, porque tem muitas especificidades que eles vão falar para a gente, né? Muitas particularidades que os pacientes não oncológicos não vão ter. Então, primeiro a gente precisa saber ouvir o que esse paciente vai falar, não só em relação, né, ao tratamento, diagnóstico, né, o que ele está sentindo e tudo, mas quem que ele é um paciente que gosta muito de conversar, é um paciente que está enfrentando um momento delicado da vida, né, está enfrentando um desafio. Então, se a gente não para, a gente não acolhe, né, a gente não conversa, né, ele não é um diagnóstico ambulante, está andando por aí e tem uma mensagem na testa falando diagnóstico, né, ele é uma pessoa, de fato, né, paciente que gosta muito de conversar, né, que precisa ser ouvido, né? Às vezes é um paciente que não tem isso em outro lugar. A gente ouve tanto paciente falando de dentista assim, já fui em 5 dentistas, já fui em 8 dentistas, ninguém quer me atender. Poxa, eu recebi um diagnóstico de câncer, minha dentista não quer me atender mais, a minha dentista é minha dentista há 20 anos, e agora, o que eu vou fazer? Né? Então, antes de tudo, a gente precisa saber escutar esse paciente, né? Também... Essa fala aí é uma fala muito dura, né? É horrível escutar isso, assim, né? E você é a referência mais próxima, né? Tipo, ele enxerga em você, assim, você vai resolver meu problema, né? Eu preciso que você resolva, porque ninguém mais quer resolver, né? Às vezes ele, querendo ou não, assim, né? Uma pessoa de fora, às vezes nem tem tanta confiança, assim, e tudo, mas enxerga em você a pessoa que vai resolver o problema dele, né? Então, é um paciente que a gente precisa ter muita atenção nesse sentido também, né? Ele enxerga em você a esperança que ele tem, né? Então, poxa, eu fiz radioterapia, meu dente está doendo muito. Fui no meu dentista de 30 anos, ele não quer me atender. O que eu faço agora? Eu tô morrendo de dor, né? Então, além disso, assim, a gente precisa muito saber, né? Saber não, ninguém sabe, né? Mas aprender diariamente a lidar com o luto. Porque a gente, querendo ou não, vai perder muitos pacientes, né? No nosso dia a dia normal de clínica, sem ser lidando com paciente oncológico, a gente já perde, né? Porque as pessoas, elas têm as suas vidas, elas têm as suas questões, né? A gente já perde. O processo, essa caminhada de vida. Exatamente. Então, a gente já perde paciente normalmente, né? E, querendo ou não, quando você está dentro de um hospital, você perde muito paciente, né? E como eu falei, são pacientes que a gente tem um vínculo, a gente vê muito, a gente vê todo dia, às vezes, né? Ou vê uma vez por semana,
enfim, a gente acaba criando um vínculo e muitas das vezes a gente acaba perdendo. Então, lidar com o luto, assim, né? Lidar, às vezes, até com o familiar. Perder o paciente, mas você encontra o familiar no corredor, né? Como é que você vai conversar? O que você vai falar? Não tem o que falar, né? Mas qual que vai ser a sua postura, né? Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração para poder atender esse público, né? Que, querendo ou não, é um público que só cresce, porque a expectativa de vida está aumentando, a alimentação está mudando, né? Os hábitos do estilo de vida das pessoas está mudando também. Então, o câncer, ele é uma doença que tende a aumentar, né? A gente busca combater, a gente busca fazer prevenção, a gente bate na tecla do diagnóstico precoce, mas a verdade é que quanto mais velhas as pessoas ficam, mais elas têm propensão a desenvolver essa doença, entendeu? Sim. Porque os mecanismos de combate à alteração genética, eles vão ficando defasados dentro da célula, né, com a idade. Então, a gente tem que aceitar essa realidade, infelizmente, né? Então, quem tiver aí de gente que se interessa por essa parte de câncer e tudo, ou de estômago, ou não se interessa, mas que gosta de atender, de clínica, é uma população que precisa, né? É uma população que só cresce e a gente precisa estar preparado para atender esse público, né? Com certeza. E agora, para fechar, né, eu queria que você deixasse aqui um recado para quem está nesse momento, né, ou está se preparando. De repente, já tem gente que já está até se preparando para poder fazer né, encarar uma residência dessa. Pessoas que estão se encaminhando aí para fechar esse ciclo de faculdade e entrar para o mercado de trabalho, até juntando um pouco, né, com aquilo que a gente conversou outro dia, quando o Davi esteve aqui, né, sobre o período final da faculdade e tal. Queria que você falasse um pouco, você desse uma mensagem legal, positiva, né, e de repente uma dica ou algumas dicas, né, para quem está naquela situação assim, acordei no dia seguinte, depois do baile de formatura. Né? Lembra que eu falava isso com você, minha filha? A ressaca do baile é dupla. Ela é moral. Ela não é, né, por nada. Ela é ressaca moral. Ela não é alcoólica. Ela é moral, né? E a expectativa que você fala assim, cara... E agora? E agora, cara? O que eu vou arrumar? Fala um pouco sobre isso aí. Assim, primeiro, eu acho que o mais importante igual eu falei, respira, tá? A vida não é o dia após o baile, né? A vida não é o primeiro não que você vai levar. A vida não é o primeiro desafio que você vai enfrentar. Ninguém quer tomar não, ninguém quer passar por desafio. Mas, assim, também, se a nossa vida fosse feita só de momentos felizes, a gente também não ia saber aproveitar, né? Porque aquilo ali ia ser o basal, né? Vamos dizer assim. Então, respira. Você não é o resultado de uma prova, você não é um não que você levou, uma negativa que você levou, né? Eu acho que tudo isso é uma construção, né? Então, para eu ser quem eu sou hoje, eu tive que passar por vários desafios, várias pedras na calçada que eu tropecei, caí, teve umas outras que eu dei aquela galopada assim na rua, mas não cheguei a cair, teve a outra pedra que eu vi, consegui desviar, né? Isso tudo me fez quem eu sou hoje, né? Então, eu acho que todos os desafios que a gente enfrenta, a gente tem que enxergar como uma oportunidade da gente crescer. Então, fiz uma prova, deu ruim, não deu bom. Bem, depois eu vou tentar de novo, eu vou estudar, eu vou mapear essa prova. Essa prova aqui eu errei tal coisa, mas isso aqui eu sei. Por que eu errei se eu sei, então? Né? Então, respira, vai com calma, você não é o resultado, você não é nada, eu sou a Laura, né? Eu posso falar como eu, Laura, não como, é porque eu não passei na prova X. Então, isso me resume como pessoa, isso não tem nada a ver, né? Eu acho também que, assim, o último ano da faculdade, eu aproveitei muito meu último ano da faculdade, eu aproveitei muito minha faculdade inteira. Então, o último ano é aquele ano que, cara, você está se despedindo também. Então, não adianta você ficar bitolado para poder passar numa prova, porque você está se despedindo. Porque senão a sua ressaca moral depois do baile, ela vai ser muito maior. Porque
poxa, podia ter aproveitado mais, podia ter encontrado mais os meus amigos, que daqui a pouco não vou ver mais, né? Podia ter aproveitado mais meus pacientes, podia ter conversado mais com eles. Putz, aquela restauração lá que para mim foi muito difícil, devia ter feito mais dela, né? Fiquei fugindo de fazer cirurgia, podia ter feito mais cirurgia, podia ter feito mais endo, né? Podia ter feito mais endo. Não é o caso endo, dela, mas né? Mas assim, podia ter feito mais endo, porque a faculdade também é o momento que a gente tem para errar. Porque alguém vai se responsabilizar pelos nossos erros, né? A gente tem alguém que, além de se responsabilizar, vai resolver, porque a gente está ali para errar mesmo, né? Depois que a gente se forma, aí que a gente tem que ter mais cuidado para errar, a gente tem que escolher os nossos erros, né? Então, também, assim, não fique muito bitolado para poder passar nessa prova logo depois da faculdade, porque o último ano da faculdade é o momento que você tem para se despedir diariamente, aos poucos, daqueles 5 anos que você viveu, né? E querendo ou não, assim, a faculdade me marcou para sempre, né? Eu só sou quem eu sou hoje por causa de tudo que eu fiz na faculdade, né? Tudo que eu construí enquanto eu estava. Então, assim, realmente, o último ano você precisa pensar na sua vida profissional, precisa pensar no mercado de trabalho, né? Lógico, quem sou eu para ficar falando que você tem que esquecer da vida profissional no último ano para aproveitar. Claro que não. Mas assim, né? Tá no equilíbrio, né? Exatamente. É importante que haja esse equilíbrio entre estou pensando na minha vida profissional, mas também estou me despedindo desses 5 anos ou 4 anos que eu passei aqui nesse lugar com essas pessoas, né? Aprendendo com esses professores, né? Eu lembro com carinho do meu box 8, que eu ficava lá, entendeu? Saudades do meu box 8, né? Então, respira, vai com calma, você não é o resultado. Se despeça da faculdade também, não adianta ficar bitolado para poder passar na prova e tenta participar ao máximo, assim, né? Ao longo da faculdade em si, do que tiver, sem cobrança, sabe? Ah, eu tô fazendo isso aqui porque depois isso vai me dar ponto numa prova de título. Não, você tem que fazer aquilo ali para você poder crescer como pessoa, né? Ouvir os relatos dos pacientes, né? O que eles estão te trazendo, crescer como profissional e como ser humano. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a mensagem mais importante que eu posso deixar aqui hoje, que se eu fizer diferença para uma pessoa saúde feliz, é ouvir os pacientes. Porque eles contam muita coisa para a gente nas entrelinhas. E que se a gente não ouve, né, a gente come uma bola que não precisava comer, entendeu? A gente acaba cometendo um erro que não precisava cometer. E os pacientes também, eles querem ser próximos da gente, né? A gente não tem que enxergar o paciente com uma hierarquia, assim, não. Eu sou a dentista, você é o paciente, você senta ali, eu sento aqui, e a gente tem uma barreira de distância na nossa frente. Não, a gente precisa colaborar. Os pacientes, eles querem ser próximos da gente, e a gente tem que ser próximo dos pacientes também, né? Então, eu acho que ouvir, né, estar disposto a escutar, fazer escutativa com os nossos pacientes é o mais importante, assim, né? Aquela coisa do rapport, que já tem outros episódios por aí, se você tiver curiosidade de saber o que é o rapport, você está com uma oportunidade aí na mão, eu tenho certeza que já tem muitos episódios falando de rapport. É o mais importante. É engraçado, você tocou num ponto que me veio à mente. Agora eu tenho uma paciente que ela é médica, sabe? E ela é médica do Sistema Único de Saúde e ela trabalha, inclusive, com pacientes oncológicos. E ela já é uma senhora e é muito interessante porque todo mundo acha que endodontista, o contato que a gente tem com o paciente é um contato muito... Tipo, pontual, né? Pontual, né? Aí ele vem, resolve um problema e vai embora. Não é bem assim, né? Porque o que a gente procura ensinar, mostrar para os meninos é que aquele paciente que você fez o tratamento endodôntico, você precisa acompanhar aquele tratamento endodôntico ao longo do tempo. É aquilo que você sempre fala sobre sucesso, né? Exato. Tipo, sucesso é o quê? É diminuir a dor? É você ter, tipo, melhora de sinal radiográfico, né? De imagem radiográfica? Então, e são respostas que eu não vou ter de uma hora para outra, né? Porque você sabe melhor do que eu, e vai existir uma transformação biológica ali acontecendo. Então, rotineiramente, você está vendo o paciente. E essa paciente, especificamente, ela sempre fala comigo uma coisa que ela diz assim, ela falou assim, olha, eu sou fiel a você. Sabe por quê? Porque você teve uma coisa que nenhum outro profissional
da sua área teve quando eu passei por eles. Você me ouviu. Você foi o único que me escutou. Você foi o único que parou para querer entender o que é que eu estava dizendo. Eu tinha um desconforto nesse dente aqui, diga-se de passagem, era 16, com uma questão de um tratamento endodôntico que já havia sido feito, uma coroa de cerâmica que foi colocada, e ela tinha um episódio de uma dor, que era uma dor intermitente, nem sempre provocada e tudo mais e tal. E, segundo ela, ela falava com um colega e tinha 1 ano que estava nessa do tipo, radiografava, examinava, mas não tem nada, mas não tem nada, mas não tem nada. Quando ela esteve comigo, aí a gente valorizou o relato dela, pediu uma tomografia e, de fato, a gente viu que tinha uma questão ali de um MV2 que não tinha sido encontrado, uma lesão periapical que ainda estava no estágio incipiente, inicial, mas que podia ser, sim, né, A causa, o fator, a causa para aquilo ali, tanto é que foi, porque hoje em dia ela está sem sintoma, sem sintoma nem nada. E o que ela fala é exatamente isso. Ela fala assim, eu sou fiel a você, eu sei que o seu negócio é tratamento de canal. Eu venho aqui, faço as consultas de avaliação, de acompanhamento com você e tal, mas você é o meu dentista de referência, porque você foi o único que me ouviu, foi o único que me escutou. Né? Então, sinceramente, eu fico muito feliz de ouvir a Laura falar isso. Né? Em primeiro lugar, como pai, porque isso foi uma coisa que eu sempre valorizei e valorizo. E, em segundo lugar, porque eu também fui professor dela e fico feliz de perceber que, assim, né, ela pratica porque ela viu valor nisso que a gente conversa e a gente sempre conversou bastante, né, filha? E, querendo ou não, assim, né, a base da eu acho a endodontia, né, diagnóstico endodôntico muito difícil. Por quê? É muito complexo, não é porque eu não sei, é porque é complexo, né? Sim, é complexo. A gente tem os padrões clássicos, mas a gente tem coisas que fogem tem as nuances clássico, das né? variações que são... E, assim, na minha opinião, tá? A pessoa que é boa de diagnóstico endodôntico, ela é boa de diagnóstico no geral. Por quê? Por mais que ela não saiba a resposta daquilo ali, ela sabe, isso aqui tá diferente, isso aqui não é uma fístula, né? Então, vou encaminhar, fulano, olha só, isso aqui não tá legal. Porque a base de um diagnóstico, pelo menos, é você escutar, você fazer uma boa anamnese, né? É lógico que você precisa fazer um bom exame físico, né? Palpar, ver a coloração, textura, né? Tamanho, enfim, tudo isso é muito importante. Mas você não começa pelo exame físico, você começa pela anamnese, né? E uma anamnese que só o dentista que fala, não é uma anamnese, é um monólogo, né? Não uma faz palestra ou qualquer outra coisa, mas não é uma anamnese, né? A anamnese é o paciente que vai te falar, né? Então, a gente precisa escutar, porque escutar é o início do diagnóstico, é o pontapé inicial para o diagnóstico. Né? E se você ficou curioso em relação a essa parte do diagnóstico endodôntico especificamente, a gente tem o nosso curso de atualização em endodontia, 100% online para aqueles colegas que não são daqui da nossa região de Volta Redonda, e o curso de atualização em endodontia presencial, que começa agora em março do ano que vem, que a gente já está vendendo os lotes, curso que, inclusive, a doutora Laura aqui já fez, né? Fez ao longo do ano de 2023. E a gente está com o primeiro lote aberto. Se você quiser se informar mais, a professora Adriana depois vai colocar aqui na descrição do vídeo o nosso Linktree, onde lá você vai encontrar o link para você acessar o curso de atualização 100% online, com as informações que você precisa, caso você queira adquirir, na comodidade do teu lar ou do teu consultório, sem precisar sair do seu ambiente de trabalho, para você poder se atualizar e fazer uma endodontia de qualidade, ou se você tiver a chance, a oportunidade de estar conosco aqui no curso presencial, vai ser muito bom te receber aqui. Né? Sim. Laurinha, minha filha, muito obrigado. Tá? Laura está de férias. Acaba semana que vem. Está acabando as férias dela, né? Umas férias que foram férias assim muito desejadas, porque eu tenho acompanhado esses meses dela, né? Como ela mesma ela falou um pouquinho para a gente aqui de como tem sido, ao mesmo tempo, um esforço de crescimento muito grande, sem dúvida nenhuma, um crescimento, uma maturidade absurda,
mas isso toma uma energia, isso gera um dispêndio de energia. Então, são férias, né, que estavam sendo muito esperadas, mas ela conseguiu encaixar um horáriozinho para poder vir aqui bater um papo com a gente. Filhinha, muito obrigado, tá? Você está aqui conosco. Eu que agradeço. Uma honra para a gente. Foi um muito prazer bom. Enorme. E foi muito legal. Inclusive, assim, a gente está na convivência de filha, pai e tal, mas é muito legal quando a gente olha também um outro lado e vê a convivência não só de filho e de pai, mas a convivência de colega. Ver o lado né? profissional. Ver o né? lado profissional, ver outra realidade, que é uma realidade completamente diferente da porque eu tô minha. acostumada a ver o seu lado profissional, né? Sim. Você não tá acostumada a ver Mas o eu não estou acostumado a ver o seu. Até porque é recente, né? E foi muito rico, né? Foi muito rico mesmo poder conhecer um pouco da tua rotina. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi muito bom. Rapaziada, semana que vem tem outro episódio, né? Que a gente está assim, num esforço de produção de vários episódios. Então, eu não vou dizer para você qual o assunto do próximo episódio, mas eu tenho a dizer para você que o assunto será um assunto sensacional, porque sensacional é quase que o nosso segundo slogan aqui, além de que nós somos canal aberto com sucesso. Tá bom? Obrigado, um abração, até a próxima, valeu. Valeu, galera. Fui.